tem alguém na linha? Esse alguém na linha, o doutor Quirino. Bom dia, doutor Quirino. Bom dia, como vai? Uma imensa satisfação falar com você, com toda a sua audiência. O senhor está em Brasília ou está em outro lugar no Brasil? Estou em Brasília hoje. Em Brasília, né? Doutor Quirino, eu queria que o senhor se identificasse, qual é a sua função aí, me parece que é no Ministério da Cidadania. Eu queria que o senhor se identificasse, para o nosso ouvinte entender por que a gente está conversando com o senhor. Sim, meu nome é Quirino Cordeiro, eu sou secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Assumi essa função no início deste ano de 2019, nessa nova gestão do governo federal, e nos últimos 2 anos eu fui coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde. Muito bem. Doutor Quirino, nós tivemos a notícia aqui na Bahia, o senhor deve ter conhecimento, do fechamento dos hospitais psiquiátricos, confundindo o nosso ouvinte, confundindo a população baiana, de fechamento de manicômio. Que as pessoas não estão entendendo isso, que ninguém quer manicômio. Eu imagino que o senhor também não gostaria de ter manicômio. Mas por que esse fechamento por parte do governo da Bahia, o governador Rui Costa, de fechar hospital psiquiátrico, doutor Quirino? Eu tenho acompanhado essa questão, pelo menos nesses últimos 2 anos e meio. Assim que eu assumi a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, no início do ano de 2017, eu me deparei com um ofício que foi encaminhado para o Ministério da Saúde, que foi destinado ao Ministério por parte da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Esse documento dizia que o governo da Bahia iria fechar todos os hospitais psiquiátricos aí do Estado. Já naquela ocasião eu fiquei extremamente preocupado com a situação, por conta do iminente risco de desassistência às pessoas que apresentam transtornos mentais e dependência química no Estado. Então, naquela ocasião, já no início de 2017, eu fui até o Estado da Bahia, eu tive uma audiência com o secretário da Saúde, Dr. Fábio Vilas Boas, e com toda a sua equipe da Secretaria de Saúde. E coloquei a eles, enfim, a preocupação do governo federal já naquela ocasião, com um risco grande de desassistência que, obviamente, ocorreria no caso do fechamento dos hospitais. Eu, então, coloquei que o governo federal era contra esse movimento que o Estado da Bahia estava planejando, e na ocasião, então, nós começamos uma série de tratativas. Inclusive, isso acabou levando a associações de familiares e pacientes de pessoas que apresentam transtornos mentais, dependência química na Bahia, a associações de profissionais, como a Associação Baiana de Psiquiatria, inclusive movendo uma ação na justiça contra o Estado da Bahia para evitar o fechamento dos hospitais. Essa ação teve êxito, então existe hoje uma decisão judicial aí na Bahia que impede o fechamento desses hospitais, porque, na verdade, o que aconteceu é que o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Federal aí do Estado da Bahia e a Justiça também acharam que seria um grande equívoco e isso levaria a uma grande desassistência às pessoas. Então, hoje há uma decisão judicial na Bahia contrária ao fechamento dos hospitais. Aí, na verdade, enfim, eu recebi com bastante preocupação e com bastante surpresa uma portaria que foi publicada agora, recentemente, pelo governo da Bahia, que coloca, então, novamente a possibilidade do fechamento dos hospitais psiquiátricos aí no Estado. É óbvio que ninguém, nem o governo federal, nem associações de pacientes, profissionais que trabalham na área de saúde mental, ninguém quer manicômios, instituições que acabam apartando pessoas do convívio social de maneira indefinida. Ninguém quer isso. Basicamente, o que as pessoas precisam, que os pacientes precisam em momentos críticos dos seus quadros clínicos, precisam de leitos para internação, para que essas pessoas, então, possam receber um tratamento apropriado em regime de internação hospitalar e, uma vez estabilizado o seu quadro clínico, que essas pessoas possam retomar, enfim, as suas vidas, possam retomar um tratamento ambulatorial, um tratamento de base territorial fora do hospital. Então, o que se pleiteia, na verdade, não é a manutenção
de manicômios. O que se pleiteia, na verdade, é que nós tenhamos hospitais de qualidade, o tratamento das pessoas com quadros agudos de transtornos mentais e dependência química. O governo da Bahia tem colocado como uma possível justificativa para o fechamento dos hospitais, que os hospitais teriam recebido uma nota muito ruim, desfavorável, isso numa fiscalização que foi feita já há alguns anos aí no estado da Bahia, nos hospitais psiquiátricos aí do estado, por um programa chamado PNAS, que é o Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos. Entretanto, quando eu estava no Ministério da Saúde, eu já enviei aí para o estado da Bahia, para a Secretaria da Saúde, mas nós não tivemos resposta desse ofício. Nós enviamos uma documentação aí, nós enviamos um informe, um pedido de esclarecimento para o estado da Bahia, que nós detectamos inclusive algumas inconsistências na avaliação que foi feita aí nos hospitais psiquiátricos, porque na verdade o que vinha acontecendo no Brasil, isso não foge à regra do estado da Bahia, é que essas avaliações elas eram feitas muitas vezes contrariando as próprias normativas da avaliação, simplesmente para justificar o fechamento dos hospitais psiquiátricos. E isso aconteceu aí na Bahia. Ou seja, nós identificamos essas inconsistências na avaliação, nós enviamos um ofício, aí nós oficiamos a Secretaria da Saúde, mas até agora não recebemos nenhum retorno, enfim, dando conta de quais foram as inconsistências, porque que isso acabou acontecendo. Então, se valer dessa justificativa para o fechamento é totalmente inapropriado. O que tem que acontecer, na verdade, obviamente, que não é serviço de qualidade ruim. O que tem que acontecer, na verdade, é que o poder público invista recursos para melhorar o serviço. O que não vale, e é inaceitável isso, é a tática de sucatear serviços públicos, e quando eles estiverem em petição de miséria, você fala assim, não, esse serviço realmente é muito ruim, né? A gente precisa fechar. Para que justamente a gente tentasse evitar situações desse tipo, só para você ter uma ideia e o seu ouvinte entender essa situação, no ano de 2017, no final do ano, nós elevamos o valor da diária dos hospitais psiquiátricos em 65%. Ou seja, todo recurso enviado para os estados, para o financiamento de hospitais psiquiátricos, foi aumentado, justamente com a ideia de que o governo federal pudesse aplicar mais recursos para que os hospitais psiquiátricos... Pode continuar. Pode continuar. Os hospitais psiquiátricos, então, o governo federal, então, enviou mais recursos no final do ano de 2017 para que os hospitais psiquiátricos tivessem condições de trabalhar de maneira mais efetiva. Ou seja, nós elevamos o valor da diária paga pelo governo federal aos hospitais psiquiátricos em 65%. E esse dinheiro foi repassado para o estado da Bahia. Ou seja, então não faz sentido o estado da Bahia, por exemplo, querer justificar que o serviço está com má qualidade, ele está apresentando problemas estruturais, problemas físicos, e que precisa ser fechado. Não, porque na verdade o governo federal aumentou os recursos destinados para o custeio dos hospitais no final do ano de 2017. Ou seja, justamente com a ideia que o governo federal tem, e tinha inclusive naquela ocasião, da importância desse serviço. Só para o ouvinte também ter uma ideia, no final do ano de 2017, o governo federal publicou, juntamente com os representantes dos secretários de Estado da Saúde, de todos os estados do país, juntamente com todos os secretários municipais de saúde de todo o país, publicou uma nova política nacional de saúde mental, e que contempla entre os seus pontos de atenção o hospital psiquiátrico. Ou seja, no Brasil nós já temos uma quantidade muito pequena de leitos. Só para a gente ter uma ideia, só para o ouvinte entender um pouco, no Brasil hoje nós temos 1/3 do mínimo de leitos para internação de pacientes com quadros agudizados que nós deveríamos ter. Ou seja, se nós pegarmos a Bahia, o 4º estado mais populoso do Brasil, com 15 milhões de habitantes, a gente não ter leito para internar esses pacientes, isso é uma medida que é inaceitável. A gente precisa entender essa situação, né, para que a gente não aceite
esse tipo de política pública mais na área de saúde mental e na área de drogas. Doutor Quirino? Agora, nesse ano de 2019, foi publicada uma nova política nacional sobre drogas, por meio de um decreto do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, que também inclui os hospitais psiquiátricos como serviços, parte da rede de atenção às pessoas que apresentam dependência química. Nós temos hoje, foi publicada agora no mês de junho desse ano, uma nova lei de drogas, que foi aprovada no Senado Federal, que também contempla a necessidade de internações em quadros agudos de pacientes com dependência química. Ou seja, nós temos hoje no Brasil normativas novas, nós temos uma nova política nacional de saúde mental, nós temos uma nova política nacional sobre drogas, nós temos uma nova lei de drogas que coloca a necessidade da existência do hospital psiquiátrico para prestação de serviço de qualidade para as pessoas nos momentos de agudização de seus quadros clínicos. Então, não é mais possível a gente aceitar fechamento de hospitais psiquiátricos sob qualquer tipo de hipótese, sob qualquer tipo de argumentação, porque esses serviços são extremamente importantes para salvaguardar direito das pessoas, para evitar desassistência às pessoas que apresentam tanto transtorno mental quanto dependência química no país. Doutor Quirino, e se o governador não respeitar e fechar mesmo, o que é que poderá acontecer com o governador Rui Costa aqui da Bahia? Olha, na verdade, esse cenário todo, novamente, ele é extremamente preocupante. É importante, na verdade, que as autoridades locais, né, aqui no governo federal, nós estamos acompanhando essa situação, mas é importante também que as autoridades locais, que a sociedade civil local se mobilize contra essa situação. Ou seja, é inaceitável a gente desassistir a população da Bahia dessa maneira, inclusive agora contrariando, né, uma decisão judicial. Como já disse anteriormente, existe uma situação, uma ação judicial e tem uma decisão contrária ao fechamento dos hospitais, justamente porque isso, sem dúvida alguma, vai levar uma desassistência muito grande para a população que apresenta agudização do seu quadro clínico. Então, é extremamente importante que essas questões todas sejam observadas e que as autoridades da Bahia, que a população, que a sociedade civil se mobilize contra essa situação que, pelo que foi publicado na portaria agora do governo aí do estado da Bahia, da Secretaria da Saúde, essa questão então volta à tona. Ou seja, a ideia que nós tínhamos aqui é que isso tinha sido resolvido, ou seja, que na verdade os hospitais psiquiátricos da Bahia, eles iriam continuar existindo, como nós mandamos mais recursos aí para o custeio desses hospitais, esses hospitais então estariam recebendo, né, um cuidado mais adequado por parte do poder público local. Então, o que nós imaginávamos é que isso estaria acontecendo aí. Então, quando nós recebemos agora essa portaria, né, que pode significar o fechamento dos hospitais psiquiátricos aí do estado da Bahia e consequente desassistência à população, isso nos deixa preocupados, e acho que precisa deixar preocupado todo o estado da Bahia. Tá bom. Doutor Quirino, foi esclarecedor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria desejar um bom dia, um bom trabalho para o senhor aí em Brasília. Muito obrigado, eu fico à inteira disposição sua, de todos os ouvintes e toda a população aí da Bahia. Obrigado, doutor Quirino. Aí o doutor Quirino. Muito obrigado, grande abraço. Essa situação